Será, pessoal, que a Anthropic baniu de vez o OpenClaw ou vai ser o inverso? O OpenClaw, a OpenAI vai banir a Anthropic? Nesse vídeo aqui a gente vai investigar e entender um pouco mais. Eu vou reagir a esse vídeo aqui que me mandaram, que ele parece ser bem legal. Fala, fornalheiros do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Diego Fornalha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não conhece o Cloud Code compartilhado, eu falo dele em alguns dos vídeos. Você também pode chamar o meu Clau entrando no grupo, primeiro link da descrição, para que ele possa te explicar um pouco mais. Vamos conferir aí esse vídeo e a gente vai reagir a ele. Honestamente, essa pode ter sido a maior bola fora que eu já vi na história recente da IA. A Anthropic acabou de descer o martelo em todo mundo que estava usando a assinatura da Anthropic para alimentar o OpenClaw. Rob Zalcos descobriu isso primeiro. Política clara e importante do Cloud da Anthropic. Usar tokens ou ALF obtidos por meio de contas Cloud Free, Pro ou Max em qualquer outro produto, ferramenta ou serviço, incluindo o Agents SDK, já a gente volta nisso, não é permitido. A gente meio que já sabia que isso ia acontecer. A gente com certeza sabia que era contra os termos de serviço usar sua assinatura da Anthropic fora dos produtos principais deles. Ou seja, Cloud Desktop, Cloud Cowork, Cloud Code, mas todo mundo queria usar no OpenClaw. E a parte mais louca, eles não mencionam o OpenClaw nenhuma vez. Mas com certeza parece que isso foi direcionado ao OpenClaw. O que eu tenho que mencionar aqui é que na nossa assinatura a gente tem a conta time. E caso um e-mail fique bloqueado, ou seja, banido, a gente apenas tira esse e-mail e fica com outro. Ou seja, o e-mail pode ser que seja banido, porém a conta principal que a gente paga ali, a assinatura, ela não é banida. Então essa é uma das vantagens de a gente ter a conta time. Então a gente tem várias conta teams, muito parecido com o Facebook, que tem ali o business. A gente tem um modelo de business que a gente consegue linkar em várias contas teams. Então por isso que é super importante você conhecer um pouco mais o Cloud Code compartilhado. E se você está pagando R$ 550, saiba que você pode pagar menos da metade desse preço e utilizar muito mais. E isso é uma das coisas que comentou aqui nesse vídeo, né? Você pode utilizar ele ferindo a política e isso vai acabar prejudicando ali um e-mail no nosso formato aqui. Aí basicamente a gente descarta aquele e-mail e cria um novo. A gente recomenda aqui que você possa testar o máximo que der e contar pra gente, né? Quem que estava usando, por que deu bloqueio, para que a gente possa evitar em uma outra conta ou então fazer outros experimentos. E a inteligência artificial é isso. Tudo muda muito rápido. Então é importante que a gente esteja num ambiente, num grupo, que as pessoas se comuniquem, falem e troquem experiência. Então isso é muito importante. Linguagem específica da política deles, direto da documentação. A autenticação ou ALF é destinada exclusivamente ao Cloud Code e ao Cloud AI. O uso de tokens ou ALF obtidos por meio de contas Cloud Free, Pro ou Max em qualquer outro produto, ferramenta ou serviço, incluindo o Agent SDK, não é permitido e constitui uma violação dos termos de serviço para consumidores. Deixa eu dar um passo atrás e explicar como tudo isso aconteceu. Primeiro, o que é o OpenClaw? Se você não entrou no X nas últimas 3 semanas, o resumo rápido do OpenClaw é que ele é um assistente de IA extremamente pessoal e capaz, que pode ser executado localmente e pode ser alimentado por Um detalhe importante a mencionar aqui sobre o OpenClaw é que você pode entrar aqui no nosso canal, tem vários vídeos, uma série de conteúdos, até estou criando conteúdo também para o Instagram, estou criando conteúdos específicos de conhecimento mesmo, algo que você vai necessitar para criar os seus agentes. Então já confere aqui, convite para você seguir a gente lá no Instagram, @agentesintegrados. por qualquer um dos modelos de ponta. Inicialmente, o OpenClaw se chamava CloudBot, CLAW, não Cloud, como o Cloud da Anthropic. Aí, há cerca de 3 semanas, o OpenClaw simplesmente explodiu em popularidade. Então, alguns dias depois disso, Peter Steinberger, o criador do OpenClaw, foi contatado pela Anthropic e foi informado: você precisa mudar o nome, tá muito parecido com o nosso Claude, que é uma CLAUD. E claro, ele provavelmente já sabia que isso ia acontecer depois que o projeto bombou. Então teve que mudar o nome. Houve um breve momento em que ele se chamou Multibot, mas eventualmente foi renomeado para OpenClaw. E esse nome OpenClaw é bem interessante. Daqui a pouco eu vou te contar o porquê. O mais legal de ver os influenciadores, eles falando mal do OpenClaw, sem saber, aí depois, o OpenCloud, né? E aí depois começaram a falar mal do Multibot. Aí eles desistiram, porque já tava a terceira vez mudando de nome, eles falaram, não, deixa pra lá. E aliás, Tem um vídeo exclusivo do nosso acervo, que eu tô disponibilizando também, para quem interagir com o meu Claw agora, que é da instalação para você utilizar o Minimax, que é um modelo que é muito mais barato do que se você fosse usar o GPT, entre outros. Então, para teste, é maravilhoso. O Minimax, eu recomendo bastante você experimentar ele. Agora, se você tiver sua conta pessoal e você já tem um monte de chat lá, se ela for banida, você vai perder todos os chats lá que você tem guardado. Então, é uma das coisas que a gente faz aqui no Cloud Code compartilhado. Todo mundo que gera uma pesquisa aprofundada, alguma coisa desse tipo, de ela manter um registro, colocar isso guardado via MCP, no Notion, em algum registro pessoal. Então a gente tem esse padrão já que a gente utiliza. Então tem que ter muito cuidado se você estiver usando a sua própria assinatura da Anthropic. do painel de assinatura. Você tinha uma cota de 5 horas que se renovava e ela enchia, aí você tinha que esperar ou podia comprar uso extra aqui embaixo. Além disso, você também tinha o limite semanal. E com o plano de $200 por mês, eu consegui usar bastante da minha assinatura do Cloud, sem realmente me preocupar. Beleza, agora deixa eu te mostrar como o uso direto da API vai sair caro para o OpenClaw. Então aqui está o Cloud Opus 4.6 e como você pode ver... Eu vou até adiantar essa parte, porque é algo que não interessa a gente está usando o Minimax. Eu recomendo você utilizar outros modelos mais baratos, mesmo até do GPT, aquele modelo mais rápido é melhor. Então não acho que faça sentido você usar a API, por isso que eu vou até adiantar aqui
Essa parte eu acho que não é interessante a gente nem entender, porque não vai fazer parte do nosso workflow. Esse tweet original, houve muita confusão, especialmente por causa dessa frase aqui, incluindo o Agent SDK. O Agent SDK é um endpoint que permite que você construa loops agentes usando o Anthropic. E muita gente pensou, ué, isso é meio estranho. Tô usando o seu próprio produto. Por que vocês estão me impedindo de usar minha assinatura da Anthropic com ele? Aí o Tarek da Anthropic esclareceu, mais ou menos, ainda ficou um pouco confuso. Desculpe, isso foi uma limpeza na documentação que a gente fez e acabou causando confusão. Nada mudou em relação a como você pode usar o Agent SDK e as assinaturas Max. Então é isso. Você ainda pode usar com o Agent SDK. Mas para esclarecer ainda mais, queremos incentivar o desenvolvimento local e a experimentação com o Agent SDK e o CloudP. Se você está construindo um negócio em cima do Agent SDK, aí sim deve usar uma chave de API. Vamos deixar isso mais claro na nossa documentação. Isso realmente deixou muita gente irritada, como eu já mencionei. Essa é uma comunidade de entusiastas. É uma comunidade de criadores. Um monte de gente começou a pagar a Anthropic e depois a pagar ainda mais para Anthropic porque estavam usando o OpenCloud. É um projeto paralelo divertido. Isso não é um negócio. Isso é um projeto pessoal, pelo menos para mim. E se não for um projeto pessoal, eu entenderia. Agora eu entendi. Se você assina pela Anthropic, você paga cerca de 90% a menos do que se fosse direto pela API. Então a Anthropic ficou tipo, tão perdendo dinheiro, só queremos que isso esteja disponível nos nossos próprios produtos. Mas mesmo assim doeu. E ficou... Eu acho justo, sim, que, cara, seja usado pelos próprios produtos. Se eu fosse o CEO da Anthropic, cara, eu ia fazer isso mesmo. O produto é meu, vamos limitar os meus produtos. Quero que as pessoas aprendam. Eu quero que as pessoas entendam e aprendam mais da minha tecnologia. Eu acho que é super justo isso, eles defenderem ali a comunidade que eles estão criando em torno da inteligência artificial, que eles têm um diferencial muito grande, assim, em comparação na parte de código, com relação à OpenAI, o Gemini, enfim. Então, eles têm o mérito deles, eu acho que eles estão no direito de limitar, pelo menos para o produto deles. E essa questão da chave de API, ela é importante porque, se você está tratando com um cliente, você já tem que incluir no preço disso, do cliente. O cliente se a solução dele envolve isso, você já tem que incluir isso no modelo de negócio. Então, eu acho que faz até mais sentido, se você está usando para experimentação, e você ter ali um plano de migração, de você tirar aquilo do consumo, né, dos tokens, e migrar para um modelo de API, porque isso vai dar mais estabilidade. Tem algumas vantagens. Imagina que você bate o limite lá, vai ter uma péssima experiência. Então, se você está criando um produto high ticket, o ticket já é alto, né, se você está cobrando para um cliente. Então, não tem por que você não colocar uma chave de API. Agora, se você está criando um produto para ser acessível, experimentação, é algo... Aí sim, você não precisa pensar na experiência do usuário, ele vai ter o que ele está pagando. Então, eu estou nessa linha de raciocínio. Com um gosto amargo para mim. Então é claro que eu parei de usar Anthropic. Beleza, então vamos olhar agora a linha do tempo dos acontecimentos, porque isso realmente conta uma história e mostra por que deixou um gosto ainda mais amargo na comunidade. Primeiro o Cloudbot viraliza, e aí alguns dias depois a Anthropic obriga o Peter a mudar o nome de Cloudbot, depois para Multibot, depois para OpenCloud e finalmente OpenCloud. Depois, o Peter foi para São Francisco, se encontrou com os principais laboratórios de IA, incluindo a OpenAI, e aí cerca de uma semana e meia depois, a OpenAI adquire o Peter. Então ontem, só alguns dias depois disso, a Anthropic bloqueia o uso do OAuth do OpenCloud, e aí, no mesmo dia, a OpenAI diz, vai lá, use nosso OAuth pelo Codex. Na verdade, foi o Peter quem disse que eles permitem isso. Aí o Andrew Warner diz, urgente, o OAuth do Cloud oficialmente não permitido. Já sabíamos disso. Então esse seria um ótimo momento para o Sam Altman intervir e deixar a gente usar a assinatura da OpenAI com o OpenCloud. E o Peter responde, isso já funciona. A OpenAI já disse isso publicamente. Incrível. Essa realmente é uma das maiores perdas e recuperações de oportunidade de todos os tempos. Ok, deixando tudo isso de lado, o que eu realmente estou fazendo com o OpenCloud? Quais modelos eu estou usando? Antes eu tinha uma configuração bem simples. Eu estava usando o Opus 4.6 para quase tudo. Eu delegava a parte da programação. Isso é algo interessante para você colocar num produto de um cliente, né? Já que você quer usar, eu quero usar o Alf. E aí você experimenta com o Codex, já que você está utilizando aí. Eu percebi que isso parece ser interessante, hein? Talvez eu faça alguns experimentos e traga aqui no canal também. Para o meu agente cursor CLI, mas na maior parte do tempo eu usava o Opus 4.6 porque ele simplesmente tem a melhor personalidade. Agora, todo o meu sistema está muito mais complexo. Eu não gosto muito disso, mas eu simplesmente não queria continuar gastando tanto dinheiro com a Anthropic e era muito caro usar a API, então é isso que eu faço agora. Sim, eu estou usando minha assinatura do ChatGPT que eles permitem para o OpenCloud. Agora, para programação, meu conselho de segurança, meu conselho de plataforma, minha meta-análise de negócios, meu conselho de inovação, tudo isso vai para o GPT 5.3 Codex X High-Fast, e isso é delegado ao meu Cursor Agent CLI. O padrão de CRM vai para o GPT 5.2. Um monte de coisas que deveriam ser bem rápidas e fáceis, como classificadores de notificação, reordenadores, tudo isso vai para o GPT 5 Mini, e o resumidor da base de conhecimento, revisão de sincronização de prompts e o modelo padrão geral vão para o GPT 5.2. Então sim, se você comenta aqui embaixo o que você achou também, porque eu fiquei intrigado e ainda vai vir os próximos capítulos dessa história. Muito obrigado por assistir. Se você não conhecia o canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado, fecha a fornalha, um abraço, até a próxima, fui!